E além do escândalo envolvendo as joias recebidas de presente pela Arábia Saudita, o ex-mandatário também enfrenta investigações após os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Pedro Bonenberger. Elias, o ex-presidente Jair Bolsonaro retornou hoje ao Brasil depois de passar 3 meses na Flórida, nos Estados Unidos. Ele chegou no país logo no início da manhã, falou com apoiadores e depois teve alguns compromissos com integrantes do PL, o partido pelo qual ele era presidente da República pelos últimos 4 anos. Durante esses últimos momentos, Elias, eu parei para refletir um pouco sobre a relevância da volta de Jair Bolsonaro ao Brasil. Cabe lembrar que Bolsonaro não é mais presidente, ele não ocupa nenhum cargo nesse momento em qualquer órgão que seja, e ao mesmo tempo esse retorno dele não é um retorno de compromissos que ele tinha lá fora. Bolsonaro estava de férias na Disney, praticamente ali na Flórida, passou 3 meses por lá e agora retorna ao país. Mas tem uma coisa que é correta, é que Bolsonaro volta ao Brasil tendo muito a se explicar com diversas autoridades por aqui, Elias. Bom, vou começar resumindo primeiro sobre como é que foi o dia do ex-presidente aqui no país. Ele chegou logo pelo início da manhã aqui no Brasil, ele falou com apoiadores no aeroporto, assinou para apoiadores também em outros locais e logo na sequência se reuniu com integrantes do PL numa reunião do partido. Bolsonaro também falou há alguns poucos momentos com a imprensa, com alguns veículos da imprensa apenas, e disse que fará oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, governo que assumiu no dia 1º, e Bolsonaro desde então não estava aqui no país para fazer oposição, o que foi muito criticado inclusive por aliados do ex-presidente nesses últimos meses. Bolsonaro também se reuniu com integrantes do PL, como eu disse, e há uma expectativa que ele aceite o convite de Valdemar da Costa Neto para ser um presidente de honra, do partido, integrar ali um cargo importante dentro do PL. Agora, fato é que Bolsonaro chega ao país, Elias, com muito a explicar, não só aos brasileiros, mas também para autoridades de investigação e autoridades de justiça. Eu vou citar aqui alguns exemplos importantes, como são, por exemplo, aí o caso do TSE, em que o Tribunal Superior Eleitoral investiga a conduta de Bolsonaro, naquele encontro com embaixadores de outros países, em que ele atacou a democracia brasileira, as urnas eletrônicas, usando a posição dele de chefe de Estado para falar para outros países do mundo afirmações falsas sobre as urnas eletrônicas e sobre o sistema democrático do país. Outro inquérito que nós estamos falando bastante aqui na TV Diversa é sobre o caso das joias que entraram ilegalmente no país, foram apreendidas, outras passaram pela Receita e chegaram às mãos de Bolsonaro. A gente sabe agora que há um acervo que Bolsonaro recebeu quando era presidente e que esse acervo tem que ser apresentado ao TCU e também ele tem que dar conta disso aí para autoridades competentes e os próprios brasileiros, que também aguardam explicações sobre esse caso. Além do mais, temos ainda o inquérito do dia 8 de janeiro, do ataque à Praça dos Três Poderes, a invasão a Brasília, do qual o Bolsonaro não é alvo, mas que também pode ser chamado para prestar esclarecimentos, já que ele durante muito tempo fomentou essas informações falsas e outros ataques ao sistema democrático que acabaram fomentando essas alegações e ataques a Brasília no último dia 8. Bolsonaro retorna de férias, passou 3 meses de férias nos Estados Unidos, mas essas férias começaram quando ele ainda era presidente, na realidade. Depois de outubro das derrotas nas eleições, ele sumiu do posto de presidente, largou os compromissos oficiais e agora volta ao país dizendo que fará oposição. Vamos ver quais serão os próximos passos. Não dá para descartar Jair Bolsonaro como uma figura relevante na política nacional e não dá para descartar a força que ele ainda tem, apesar de ter perdido as eleições. Bolsonaro ainda é uma peça importante nesse xadrez da política e a gente vai acompanhar quais serão os próximos passos do ex-presidente. Elias.